Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Rafael Cruz e vim fazer mais esse vídeo falando sobre técnicas de ministrar palestras, que vai ajudar você aí dentro do teu evento, que vai aprimorar ainda mais aquilo que você já vem fazendo. E também serve para aqueles que estão querendo entrar no mercado de trabalho de palestra. Hoje nós vamos falar sobre algo bem interessante, tá, gente? Então, nós vamos hoje abordar sobre perfis de palestrantes. Pois é, hoje você vai entender que cada pessoa, cada palestrante tem o seu jeito individual, muito particular de fazer o seu evento, de ministrar a sua palestra. E hoje nós vamos passear por cada um deles para saber um pouco melhor de cada um. Qual é a diferença que cada um faz no mercado. Então, pessoal, hoje nós temos aqui perfis de palestrantes. Até já! Perfis de palestrante. Você sabia que cada palestrante que tem o seu jeito individual foi uma descoberta que foi feita ao longo do tempo, dentro do seu processo, com o seu jeitão, que descobriu a melhor forma de ministrar uma palestra? Pois é, cada um deles tem o seu jeitinho, o seu diferencial. E hoje nós vamos abordar palestrantes mais conhecidos no Brasil, palestrantes que já têm um renome, já tem um certo respaldo, respeito, que faz um trabalho diferenciado. Então nós vamos hoje entender o perfil de cada um deles. Por exemplo, vamos começar então com os motivacionais. Pois é, aqueles palestrantes que têm um perfil mais motivacional, de animar as pessoas, de fazer com que as pessoas possam ser o melhor de si, despertar o que existe de melhor dentro de cada um. Então nós vamos começar, por exemplo, por Leila Navarro. Quem não conhece Leila Navarro é uma palestrante de São Paulo. Ela é muito extrovertida, ela já entra no auditório contagiando o grupo, contagiando toda aquela plateia. E ela realmente, eu acho que no Brasil, no momento, eu vejo Leila Navarro como uma referência em palestras motivacionais, tá bom? Então, se você não conhece, assiste um pouco sobre Leila Navarro e aprenda muito com ela, porque ela realmente faz a diferença. Ela quebra todos os tabus. E nós temos também Daniel Goudry, que é muito conhecido, palestrante das antigas, que ele faz também uma palestra motivacional e faz um trabalho muito interessante. Ele não é tão empolgado, digamos assim, quanto a Leila Navarro, mas as palestras dele realmente trazem um excelente resultado para a plateia. E temos Robertinho Yashiki, também, que é um palestrante motivacional, que tem conquistado esse Brasil inteiro. Então o palestrante motivacional, ele tem que desenvolver esse papel, essa tarefa, essa responsabilidade que tem em suas mãos, de fazer as pessoas ficarem melhor do que já são. Então ele chega na plateia, ele vê o estado atual e leva elas para o estado desejado, que é o estado de alegria, euforia, entusiasmo para o seu trabalho, para a sua vida pessoal. Então, esse é o perfil do palestrante motivacional. E nós temos também os palestrantes que nós chamamos de case de sucesso. Ou seja, são pessoas que tiveram uma história de vida, e essa história de vida faz com que as pessoas possam conhecer melhor o seu trabalho, conhecer a sua vida, conhecer a sua história. Nós temos, por exemplo, o Roberto Carlos Ramos, que ele foi, se eu não me engano, renomeado, premiado, reconhecido como o melhor contador de história do Brasil. Ele já ministrou palestras no Brasil e fora também. Roberto Carlos Santos, ele não é muito das mídias sociais, mas ele tem um bocado de trabalho interessante no YouTube, você pode achar. É um excelente palestrante, porque ele trabalha muito com a case de sucesso, a história de vida dele. Eu ministro curso de formação em PNL que fala uma técnica chamada rapport, ou seja, é como você se conectar com o público, como você conquistar a confiança das pessoas. Então, quando você chega numa palestra e já conta um pouco da sua história de vida, você cria um processo de identificação com as pessoas, ou seja, de rapport. O que é que isso significa, gente? As pessoas começam a ver, a se encaixar no caso da sua vida. Digamos que você teve uma empresa e faliu, e aí você aprendeu a reconstruir essa empresa, Uma coisa que é interessante do palestrante é contar um pouco a sua história, mostrar um pouco de si mesmo, de suas experiências vivenciadas, ter aprendido. Isso ajuda muito no processo de criar rapport com o público. E quando você conta isso em público, quando você aborda isso, conta a sua história, as pessoas, poxa, eu também já fali, eu também já perdi algo que eu construí na minha vida. Mas olha que interessante, eu já entra em sintonia com aquelas pessoas. E nós temos também o palestrante Nick Vujicic, que é um palestrante muito conhecido também. Ele não tem os membros superiores e inferiores, ou seja, braços e pernas,
E ele conta a sua história de vida. Então o Nick, ele é um palestrante renomado no mundo inteiro, ele ministrou palestra no mundo inteiro, e ele é um case de sucesso, né? E quando ele conta a história dele, emociona a plateia, né? E aí você começa a olhar na tua vida e vai dizer, poxa, o cara não tem braço, não tem perna, e faz isso tudo, e eu tenho tudo aqui. Eu tenho braço, tenho perna, posso falar, posso fazer o que eu quiser da minha vida, o que eu estou fazendo? Então ele leva essa consciência. Então o Nick, ele realmente é uma case de sucesso, tá bom? E nós temos, né, palestrantes de autoconhecimento. Alguns deles são motivacionais, mas eu prefiro colocá-los, ou classificá-los na parte de autoconhecimento. Porque eu acho que para você ser um palestrante motivacional, você tem que ser motivado por natureza, tá? Essa motivação tem que estar dentro de você. Só o teu sorriso motiva aquelas pessoas, só a tua alegria motiva aquelas pessoas. Então eu prefiro colocá-los em uma parte de autoconhecimento, em vez de motivacional, tá? Porque muitos falam que eles são palestrantes motivacionais. Quem são eles? O Mário Sérgio Portela, muito bom, cara, assim, é fantástico, né? De certa forma, ele traz um pouco de motivação, mas a parada dele mesmo é autoconhecimento. Pode observar o quanto ele ensina, o quanto ele passa a experiência de vida para as pessoas, ele interage bastante. E nós temos também o Leandro Carnal. O Leandro Carnal, gente, também é muito bom palestrante, ele ensina muitas pessoas, ele tem aquele jeitão pausado de falar, de abordar o assunto. E eu gosto muito dele, Leandro Carnal. Mas eu prefiro, né, classificá-los como autoconhecimento, como palestrantes dessa área de autoconhecimento. São pessoas que levam o autoconhecimento, né, para aquele grupo. Ou seja, é para você parar aquele momento e olhar para si mesmo e ver, poxa, o que estou fazendo? Olha, interessante essa descoberta que eu fiz a meu respeito. Então eles levam você a essa reflexão. O terceiro, que para mim eu gosto demais, eu adoro o trabalho dele, né, que é o Pedro Calabres. O Pedro Calabres é simplesmente palestrante de autoconhecimento, ele é psicólogo, neurocientista. E assim, eu sigo ele nas redes sociais, né? Um cara fantástico, eu adoro o trabalho dele. Ele não tem a pegada motivacional, mas ele tem a pegada do autoconhecimento. Você refletir, parar um pouco, o que eu estou fazendo, como é que funciona a minha vida, como é que funciona o comportamento humano. Ele tem uma pincelada também na parte técnica, ou seja, em palestrantes técnicos, que eu vou falar para vocês um pouco mais à frente, tá? Mas eu gosto muito dele também. Então, nós temos vários palestrantes no Brasil de autoconhecimento, que eu não vou abordar agora, eu vou abordar apenas aqueles que eu acho mais interessante para apresentar a vocês nesse momento. Bom, e nós temos também um palestrante, que eu costumo chamar de palestrante combat, aqueles palestrantes de alto impacto, combatente, aquele palestrante que impacta o público, aquele palestrante que não tem nem dó e nem piedade, aquele palestrante que faz acontecer, aquele palestrante que já chega impactando. E às vezes eles são um pouco fortes, assim, às vezes esse palestrante de alto impacto, eles tocam mesmo na ferida das pessoas, ele mexe na ferida, e aquele palestrante de alto impacto, ele faz com que você reflita mais sobre si mesmo. Aquele palestrante, ele passa a mão na cabeça não, ele vai lá e toca em você e faz você acordar para a vida, né? Ele tem uma pegada mais forte. Os palestrantes de alto impacto, eles têm uma pegada mais incisiva da plateia, né? Naquela plateia ali que se emociona, enfim. Então, quem são eles? Eu considero o palestrante combat, para ele, que é o Paulo Storani. O Paulo Storani, ele fez parte da tropa de elite, ele comandava a tropa de elite, ele também foi, na verdade, o tutor que direcionou todo o filme Tropa de Elite também. Paulo Storani, muito bom, ele tem essa pegada. Também que tem essa pegada impactante é o nosso querido Tony Robbins, né, americano. Ele tem essa pegada de impactar as pessoas. E ali ele vibra com a galera, é como se naquele momento ele recebesse o espírito e ali ele desse o melhor de si, né? Como se naquele momento ele se empolgasse, ele entra na vibe, quando ele precisa mexer na ferida ele mexe, quando ele precisa amar ele ama, ele abraça, ele dá carinho. São os palestrantes combat, né? Que eu titulo assim, para possamos compreender melhor o processo. E nós temos uma linha de palestrantes também, poucos conhecem essa abordagem, é a abordagem holística, ou seja, o palestrante holístico. Quem são eles? Temos muitos no Brasil, muitos mesmo. Mas, né, que está em destaque, pelo menos que eu conheço, é a Monja Coen, que é do budismo, e ela ministra palestra no Brasil inteiro e em outros países também. Ela tem uma pegada mais holística, de reflexão. E também temos o Hélio Couto. O Hélio Couto é simplesmente fantástico. E o Hélio Couto, ele tem uma pegada mais da física quântica. Pois é, autoconhecimento também, física quântica. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, não é muitas vezes o que eles ministram, mas é a forma que eles ministram
que dá esse link holístico. Às vezes você pode ser um palestrante com conteúdo motivacional e ministrar numa linha holística. É isso que faz a diferença do palestrante. Então nós temos como referência a Monjo Coen e o Érico, que tem feito esse trabalho no Brasil dessa linha mais holística. Eles são mais calmos, são mais tranquilos, mais sóbrios, falam pausadamente, né? E tem esse conteúdo mais holístico, mais zen, né? Para você se autoconhecer, fazer essa viagem, mergulhar no seu ser. Isso é um trabalho fantástico. E nós temos também palestrantes técnicos, né? São aqueles palestrantes que eles envolvem o seu público pelo conhecimento que eles têm na parte técnica relacionada a algo específico, tá? São palestrantes que encantam o público pela parada técnica, né? Ou seja, pelo conhecimento que eles possuem relacionado a algo. Por exemplo, nós temos o Fernando Kimura, já fiz uma palestra dele fascinante, né? O Fernando Kimura, ele é do neuromarketing e ele dá uma palestra incrível, tem uma pegada mais técnica, né? Ele não usa dinâmica de grupo, pelo menos até a que eu assisti dele, ele não usava dinâmica de grupo, não sei se ele usava depois. E nós temos também o Érico Rocha, que é bastante conhecido, né? Que é do Fórmula de Lançamento. Todos conhecem, todos seguem ele, enfim. Então, são pessoas que eles encantam pela parte técnica, pelo conhecimento que eles possuem. São pessoas que não fazem dinâmica de grupo, muitas vezes, são palestrantes que não emocionam, não faz você entrar no processo de emoção, aquela coisa toda, e nem também não tem aquela pegada de impacto, mas eles têm um conhecimento técnico fantástico que encantam as pessoas, ou seja, é o que domina aquele assunto, né? Então nós temos essas pegadas. Então, pessoal, eu me identifico com todos esses palestrantes, quando eu ministro minhas palestras, eu sei fazer a pegada de cada um deles, né? E o que é importante nesse processo todo, para que um palestrante possa fazer um trabalho fantástico, ele tem que ter todas essas pegadas, ele tem que fazer essa parte que nós já abordamos aqui. Gente, se você está ouvindo barulho de passarinhos aqui, é porque eu tenho aqui em casa um jardim, e nesse jardim tem vários pássaros, e aí eles estão cantando. É bom que já fica um fundo musical para o nosso trabalho, beleza? Então, gente, continuando. Então, gente, eu me identifico muito com esses processos, né? Com cada um desses perfis palestrantes. Eu gosto de ministrar cada um deles. O bom palestrante, ele precisa ser como um ator, que pode interpretar vários e vários papéis ali no palco, tá? O melhor palestrante é esse que tem a pegada de fazer cada um desses perfis que nós abordamos aqui agora, né? Você já imaginou uma palestra motivacional com um palestrante ministrando aquela palestra, o perfil técnico, por exemplo? Como é que ele vai conseguir motivar? Ele chega num palco, por exemplo, e fala: vocês são muito bons, vocês precisam acreditar em si mesmo, você precisa entender que você tem a capacidade de conseguir tudo aquilo que você quer. É assim que um palestrante técnico fala, por mais que ele venha ministrar uma palestra motivacional. Então, quando você une o útil ao agradável, quando você tem esse perfil, essa pegada, né, motivacional e dá uma palestra motivacional, o resultado é fantástico. Ou seja, então, pessoal, vocês precisam acreditar em si mesmo. Existe uma força dentro de cada um de vocês para alcançar o melhor resultado da sua vida. Olhe um pouco para o espelho, veja quem você é, porque se você não se amar, ninguém vai amar você. Entendeu a diferença? Tá? Quando você tem essa pegada motivacional e você ministra um conteúdo que também é motivacional, quando faz o casamento perfeito, ou digamos que você vai ministrar uma palestra motivacional, mas você é um estilo holístico, um estilo zen. Então seria da seguinte forma: vocês precisam acreditar em si. É importante que vocês tenham essa percepção para que vocês possam entender o processo de cada um. Se você se amar, tudo acontece. Entendeu a diferença? Quando o palestrante que tem um perfil, né, holístico e vai ministrar uma palestra motivacional. Então, pessoal, é isso que nós precisamos aprender. Eu vou dar um exemplo de um palestrante técnico que vai ministrar uma palestra com perfil holístico, né, que ele fala: então, para que possamos alcançar o nível de evolução, é importante desenvolvermos a glândula pineal que existe no nosso cérebro. Então, olha só como fica muito congruente, né? Ou seja, um palestrante que é técnico vai ministrar uma parada holística. Então, gente, é importante identificarmos cada um, né? E eu pergunto para você, qual é o seu perfil? Qual deles você identifica? Qual deles você exerce com excelência?
eu vou te dar uma dica. Saia da sua zona de conforto. Aprenda a interpretar outros papéis, né? Se você é um palestrante motivacional, aprenda a ministrar uma parte técnica, que é um pouco desafiante. Se você é um palestrante holístico, aprenda a ministrar uma palestra motivacional ou uma palestra voltada ao autoconhecimento, enfim. Sai da sua zona de conforto, aprenda. Eu, por exemplo, não me acho referência na oratória, mas uma coisa eu acho que sou bom. Eu sei impactar pessoas, numa palestra ou no treinamento. Então não estou aqui ministrando oratória para vocês, mas eu estou ajudando vocês a impactar o seu público, né? Já que é uma área que eu gosto muito, já que eu ministro treinamentos de alto impacto e ministro também o curso de formação, né, de palestrantes de alto impacto. Esse curso fará com que vocês possam aprender a ministrar palestras impactantes, que venham emocionar as pessoas, que venham tocar as pessoas. E no curso você irá aprender a interpretar o papel de vários perfis de palestrantes. Você vai aprender a ministrar o motivacional, o case de sucesso, de autoconhecimento, o combat, o holístico, né? E também o técnico. Então, sem contar que você vai aprender a fazer induções coletivas, né? Também nesse processo. Então, gente, vamos ficando por aqui esse vídeo. Espero que tenha acrescentado na vida de todos vocês. E espero vocês lá no meu curso de formação de palestrante de alto impacto. Um grande abraço e a gente se encontra. Até mais!